Olá, amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Tudo bom, amados? Vamos aqui para mais um estudo semanal, né? Para louvar, enaltecer, glorificar o nosso Pai, né? E buscarmos o nosso entendimento, né? Nos alimentar espiritualmente, né? Como toda semana fazemos. Buscar o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento da palavra do Senhor, o conhecimento que edifica, o conhecimento que nos norteia, o conhecimento que nos faz melhor, que nos faz seguir o caminho, para ver se nós mudamos, né, a realidade desse mundo, da nossa cidade, do nosso bairro, muda a realidade de todos, porque temos que evoluir a cada dia, né? E o Senhor nos chama a isso, a estudarmos, a conhecermos a palavra, a termos profundidade e praticarmos, né? Sermos como os bereanos, sentir sede, fome da palavra, mas sempre estar estudando e aprendendo com o nosso Pai. E muito me alegra estar aqui com vocês semanalmente. Isso me deixa muito alegre e muito feliz para que possamos aqui mais uma vez estarmos estudando a palavra do Senhor. Amém? Quero deixar bem claro a todos, não sou pastor, não sou pregador, não sou influencer, não sou líder religioso. Sou membro de uma congregação que é uma benção, mas sinto sede e fome da palavra, sinto necessidade de buscar a palavra, de aprender, para que a gente possa seguir corretamente, conforme o Senhor nos ensinou, né? Então, aqui nós todos estamos no mesmo barco, aprendendo junto, estudando junto, e todos nós sabemos o que fazemos e por que fazemos, né? Que toda a honra, tudo é para Ele e por Ele, né? Para o nosso Pai. Amém, amados? O nosso estudo bíblico de hoje é um tema bem bacana. A humanidade precisa de Deus e de pessoas também. Porque, amado, nós estamos vivendo uma geração cansada, solitária, confusa, né? Nunca tivemos tanta tecnologia, nunca tivemos tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta solidão. E aí surgem duas ideias perigosas, né? Uma diz, eu não preciso de Deus, e a outra diz, eu só preciso de Deus e das pessoas não. Mas nenhuma dessas duas ideias são bíblicas. Hoje vamos estudar juntos, vamos entender juntos, vamos buscar o entendimento da palavra, que é o que a gente sempre vem batendo aqui, que é entendimento. Não adianta você ler, estudar e não praticar e não ter entendimento, né? A gente precisa ter, e vamos estudar juntos a palavra, que a humanidade precisa de Deus. Mas Deus nos criou para precisar de pessoas também, né? A vida cristã é uma harmonia entre a total dependência de Deus e a saudável interdependência com as pessoas, juntos. Ignorar uma dessas dimensões leva a distorções, leva ao que está fora da Bíblia, leva ao egoísmo, leva a um monte de coisa, né? Focar somente em Deus pode resultar em isolamento e orgulho espiritual, como conhecemos muitas pessoas, que eu estou salvo, eu sou melhor, eu sou isso, e aquele não presta, e aquele vai, isso aí não existe. O propósito de Deus para nós se cumpre ao amá-lo acima de tudo e servir as pessoas, vivendo em unidade e dependência mútua, né? Na comunidade, na família, no trabalho, né? No bairro, amados. Porque é um só povo, um só Deus, um só mediador. Deus nunca planejou o ser humano isolado. Vamos ao início de tudo, lá em Gênesis 2:18, que diz, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vamos prestar atenção, amados. Ainda nem existia pecado, dor, traição, abandono. Mesmo assim, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Isso já destrói a ideia moderna de que eu sozinho, ou eu e Deus basta, sabe? Não basta, amados. Nunca bastou. Senão Deus teria dito, eu sou o suficiente para o homem. Aí eu vou usar um exemplo aqui.
Olha o que é essa cultura, né? Que as redes e tudo, os influencers, essa galera prega, né? Essa galera, esses militantes, né? Essas ideologias malucas, né? Essa cultura do isolamento, individualismo, egoísmo, né? Não preciso de nada, nem ninguém. Olha o que essa cultura realmente faz. Porque em meio à multidão, em meio a várias pessoas, eles tentam se isolar, a geração tenta se isolar, ignorar a interação, ignorar a cooperação, sabe? Eu estava na fila do mercado, eu e outro senhor, a gente conversando, e dois rapazes lá, acho que eles estavam em algum campeonato, pelo que eu e o senhor entendi. Aí um perguntou pro outro: e aí, eu fui bem? Aí o outro respondeu: eu vi não, eu estava no celular. Aí o outro fala: mas tu viu eu, né? Eu fui bem, né? Aí o outro rapaz respondeu a mesma coisa: eu também estava no celular, eu não olhei não, tu também não. Olha só, um ambiente onde você pode analisar, né, os seus oponentes, analisar se você foi bem, interagir, cooperar, aprender, ensinar. Não, eles se isolam, acham que o isolamento é só, mas você precisa da validação. Eu não consigo entender, sabe? A pessoa pode evoluir, pode aprender, mas busca o isolamento, sabe? O individualismo. Acha que não precisa de nada nem ninguém, sabe? Uma geração extremamente inteligente, cheia de conhecimento, cheia de tecnologias, cheia de ferramentas, mas essa cultura do isolamento, do individualismo, que não preciso daquilo, de nada, de ninguém, acaba com eles, porque não tem entendimento, não tem atitude, não tem traquejo, né? Quando é confrontado por situações que precisa agir, que precisa cooperar, que precisa do cooperativismo, fazer algo, ter atitude, travam, sabe? Por não socializar. Eles não entendem que não existe essa cultura de se isolar, de não precisar, de achar que é tudo. Porque em algum momento na sua vida, ou na família, ou no emprego, ou na vida, ou na rua, você vai precisar cooperar, você vai precisar agir em equipe, você vai precisar interagir, você vai precisar cooperar, vai aprender, ensinar. Não tem como viver isolado. Vai precisar de ser ajudado ou ajudar alguém, sabe? Não sabe agir. Aí conversando com o rapaz, e ele é da área da educação, ele deu um exemplo muito legal. Ele diz: essa geração, elas se isolam tanto, elas perdem tanto essa capacidade de aprender, de interagir, de se cooperar, da cooperação, que aqueles exercícios de antigamente a gente usava, né? Ligar um abacaxi com um abacaxi, um carro num carro, uma casa numa casa. Eles sabem, têm inteligência suficiente, mas se não tiver o pontilhado, eles não sabem. Tem que ter o pontilhado, tem que ter um tutorial, tem que ter alguma coisa. Por quê? Por causa da cultura do isolamento. Porque eles não vão saber, eles não têm essa cooperação, eles não têm essa interação, eles não têm essa socialização, eles não sabem conversar, dividir, trocar ideias, trocar aprendizados, não se acham autossuficientes. E a Bíblia está nos mostrando, não existe isso, sabe? Acha que pode viver só, não precisa de nada nem ninguém, se sentem autossuficientes. Mas o engraçado é que aí buscam validação nas redes, alguém que diga: ah, você é assim mesmo, não precisa mudar, eu te compreendo, sabe? Não precisa de que alguém lhe valide. Mas se você quer se isolar, se você quer ser só, se você quer ser independente, se você não precisa de ninguém, para que você precisa de validação de alguém? É tão contraditório que eu vi uma reportagem. Um garoto foi internado aí, um adolescente, por só interagir
com o ChatGPT. Ele não estava mais interagindo, viciou-se e achou que o ChatGPT era o amigo dele. Tinha as respostas que ele queria, tudo. Ou seja, não está preparado, não sabe o traquejo, não sabe, precisa sempre de uma linha pontilhada, porque está perdendo a capacidade que a Bíblia nos ensina de interagir, de compartilhar, de aprender, de ensinar, de viver em sociedade. Em algum momento você vai ser confrontado e precisar disso, porque o Senhor disse, vou fazer alguém, porque relacionamento humano faz parte do projeto de Deus. Isso não é pecado ou consequência do pecado. Foi plano de Deus. Gênesis 1:28 diz, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha também Deuteronômio 1:11, que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe, como vos prometeu. E também, amados, hoje tem aquele discurso espiritual perigoso, né? Gente que espiritualiza a preguiça, né? Espiritualiza a irresponsabilidade, espiritualiza a fuga. Mas a Bíblia é muito direta. 2 Tessalonicenses 3:10 diz, quando ainda estávamos com vocês, nos lhes ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Isso não é falta de amor, isso é princípio, valores, é educação espiritual. Amados, fé não é desculpa para não trabalhar, não pagar contas, não enfrentar problemas, não assumir erros, não dividir, não socializar, não compartilhar, não aprender, se isolar do mundo. Isso não é desculpa, porque vamos ler essa passagem, que é ainda mais forte. Vamos ver essa aqui. 1 Timóteo 5:8 diz, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Olha o peso disso. A Bíblia não diz que essa pessoa é fraca na fé, não. Ela diz que negou a fé, ou seja, espiritualidade que abandona a família, espiritualidade que foge da vida, espiritualidade que busca os seus próprios interesses, espiritualidade que terceiriza tudo para Deus, não é espiritualidade bíblica. Isso não está na Bíblia. Isso são modinha, enganação, cilada do inimigo, disfarçado de facilidades, de atalhos. Por isso que não aprendem nada, porque buscam as facilidades. Porque realmente é complicado, é difícil. Você ter que ir no trabalho, socializar, na família, na vida, na rua, com pessoas, com cônjuge, com filhos. É difícil, mas Deus não disse que ia ser fácil não, que você só buscar essas facilidades, amados. Sabe? Esse egoísmo moderno está disfarçado de alto amor, né? Como vemos aí. Por isso tem que ter cuidado, ter entendimento, buscar estudar a palavra, como estamos fazendo aqui, ver a Bíblia, porque a gente vê qualquer coisa num outdoor, numa rede social, num anúncio, sabe? Aí a gente acaba caindo em algumas ideologias, sabe? Militância barata, o que leva ao erro, à desobediência, ao pecado, amados. Esse é um ponto muito atual. Porque nas redes sociais, nessas pregações rasas, nos vídeos motivacionais, surgiram frases como, eu fico vendo, eu acho interessante, priorize-se acima de tudo. Se não te faz feliz, descarte. Meu espaço, minhas regras. Ao primeiro contato, isso parece sabedoria, isso parece, poxa, velho, e vem naquele discurso cheio de lacração, né, cheio, menino, que bacana. Mas se analisar, isso muitas vezes é egoísmo maquiado. A Bíblia nunca ensinou isso. Vamos lá, vamos ver, nunca ensinou isso. Vamos ver aqui o que diz Filipenses 2, do 3 ao 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente
considerem os outros superiores a si mesmo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que Deus quer dizer aqui? Que considere os outros superiores a si mesmo, porque você pode aprender com os outros. Todo dia a gente sai de casa, a gente pode aprender com qualquer pessoa. Mas quando você acha que sabe tudo, na verdade você não precisa de mais nada, né? Você já chegou, eu já sei de tudo, não preciso de aprender nada com ninguém. É uma loucura, né? Que se você sabe tudo, então tá ruim, né? Não precisa mais de nada, né? Então, vamos ler novamente, ó. Filipenses 2, do 3 ao 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amados, a Bíblia é maravilhosa, nos ensina, nos dá entendimento. Sabe, estamos vendo aqui que isso não é se anular. Isso é maturidade espiritual. Sabe, hoje inclusive, quando eu vou fazer um estudo, eu olho tudo. E vi que muitos estudos, especialistas, até pregações, têm alertado que nunca tivemos tanta gente cuidando de si e nunca tivemos tanta gente emocionalmente vazia. Como é isso? Eu cuido de mim mesmo, eu me isolo, eu não preciso de nada de ninguém, mas está emocionalmente vazia. Sabe? Pessoas frias, secas. Sabe por quê? Porque o ser humano não foi criado para viver só para si. Estamos vendo na Bíblia, amados. Olha essa frase muito comum hoje, né? Ninguém se priva de nada por causa da gente. Será que isso é verdade? Ou é sintoma de uma sociedade doente? Será mesmo? Romanos 14:7 diz: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Eu vou repetir. Romanos 14:7 diz: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Amém, aleluia. O egoísmo, a vaidade, a arrogância está num ponto. Hoje, Deus é maravilhoso. Mais cedo, conversando com um cidadão, eu conheço, ele falando que está muito complicado, mão de obra, e ele estava precisando de uma recepcionista para a recepção dele. E ele falou que viu uma menina bacana, estava ele e a menina do RH conversando com essa menina muito inteligente, tinha seus 23 anos, 22, batendo papo, muito legal. Ele, na mente dele, disse: acho que eu vou contratar essa menina. Aí veio a machadada, meu Deus. Aí ele disse que, fulana, bacana, a recepção, como ela é uma recepção interna, tem dia que você não vai precisar fazer quase nada. Eu só preciso de um auxílio seu no administrativo ou no financeiro, que é bom que você já vai aprendendo outras profissões e você tiver interesse de crescer na empresa, você pode ir galgando outras vagas. Eu só preciso desse auxílio. Tá bom para você? Ela disse que ele disse que mal terminou de falar, ela disse: aí se o senhor me pagar 2 salários, né? Porque isso é acúmulo de função. Eu não posso estar fazendo outras funções, não. Se o senhor me contratar para recepcionista, eu só posso ser recepcionista. E ele disse que olhou para a menina do RH, aí ele disse que a gente riu, a gente começou a rir. Eu disse: sério? Ele disse: eu não estou brincando, não. E ele: tá certo, depois eu volto a ligar para você. Ele disse que pensou em dar até um feedback a ela, mas ele ficou com medo, porque você está vendo a falta de entendimento, a falta de traquejo, a falta do pontilhado. Só sabe alguma coisa se tiver um pontilhado. Porque com uma pessoa dessa, que só vive no mundo da ilusão, ela não sabe pensar coletivamente. Cadê o pensar coletivamente, pensar em equipe? Não, ela acha que vai para o emprego e consegue se isolar, viver só sem precisar de ninguém. Vou fazer só minha função, não tenho obrigação de conversar, de interagir, de trocar figurinhas, de trocar conhecimento, de ensinar e aprender. Não preciso. Eu só tenho que fazer o que
me chama e pronto. Não posso pensar coletivamente, não posso pensar em ajudar ou ser ajudado, não posso pensar em viver em comunidade, em socializar. Não, é só o egoísmo, o individualismo, não preciso de nada de ninguém. Sabe, amados? Só que as pessoas não entendem que o reino de Deus não funciona desse jeito. O reino de Deus funciona assim. Pais educam, ensinam e cuidam dos filhos. Cônjuges vivem e se sacrificam um pelo outro. Amigos verdadeiros abrem mãos. Irmãos se ajudam, se fortalecem. Trabalham em equipe. Olha só o que diz Atos 2, 44, 45. Diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos. Todos que criam no Senhor, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso não era comunismo não, nem socialismo não. Para deixar bem claro aqui, para não entrar nessas ideologias, né? Isso era amor. Amor em ação. Amor de Deus. Seguir a palavra. Mas se alguém fizer isso hoje, vão dizer que tá louco, que é doido. É isso, amado. Vivemos em tempos difíceis, né? Frieza total, egoísmo, vaidade, orgulho. Vamos analisar aqui, amado. Jesus nunca viveu isolado. Ele andava com 12, chorou com Marta e Maria, amou João, confiou em Pedro, mesmo falho. E olha isso aqui, em Lucas 23, 26, diz: quando conduziam, agarraram Simão, um homem de Cirene, que vinha do campo, e colocaram a cruz sobre ele, para que a carregasse atrás de Jesus. Até Jesus aceitou ajuda. Se o Filho de Deus aceitou ajuda, quem somos nós para dizer: eu não preciso de ninguém? Isso é orgulho. Não é fé. Por isso temos que buscar a Deus, praticar a palavra, pois só o Evangelho nos dá equilíbrio, entendimento, sabedoria, amado. Jesus resume tudo em 2 mandamentos. Está lá em Mateus 22, do 37 ao 39, diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Amém, aleluia. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Não é só Deus, nem só pessoas. É Deus no centro e pessoas ao redor, se cooperando, se ajudando. Quem ama só a Deus e despreza pessoas, não entendeu a Deus. 1 João 4,20 diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A humanidade precisa de Deus, mas Deus nos ensina a viver em responsabilidade, comunhão, amor. A fé que isola não cura. A fé que abandona não transforma, mas fé verdadeira organiza a vida e aproxima pessoas, amado. Ajudar e ser ajudado faz parte do plano de Deus. Como vimos aqui, a história do homem no tanque de Betseda, que não tinha ninguém para o ajudar, ilustra a importância de admitir que precisamos das pessoas ao nosso redor, amados. Não servimos ao próximo, ao Senhor, por causa dos benefícios que Ele nos proporciona, não, mas sim pelo que Ele é. O que seríamos cada um de nós
sem cooperação uns com os outros, sem amor, sem bondade, caridade, isolados, como um náufrago. Eu recomendo a todos aqui assistir o filme O Náufrago. Eu quero saber se alguém consegue viver como um náufrago, né? Sabe? Crescemos quando pensamos uns nos outros, amadurecemos espiritualmente, sabe? O poder de Deus, do Espírito Santo, sua graça cresce em nós. Nosso coração se torna mais humano, um coração alegre, motivado, sabe? Motivado por Deus. Quando caminhamos juntos, como sociedade, crescemos, somos forjados, lapidados, desenvolvemos nosso papel na sociedade, amados. Ninguém veio nessa vida a passeio, não. O Senhor conta conosco. Estamos vendo aqui nesse estudo. A alegria formoseia o rosto, né? Como diz a palavra do Senhor. Seres alegres, cooperadores, sabe? Gálatas 6, 7, 9 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ainda demais, não desfaleça, não canse, tenha de bom ânimo, segue o caminho, a palavra, faz o que Deus pede, amados, sabe? Vamos pedir a Deus, amados, que nos livre do orgulho espiritual, do egoísmo disfarçado, sabe? Da fé sem compromisso, e que Ele possa nos conduzir ao equilíbrio, à maturidade, ao amor prático, à bondade, à caridade, à cooperação. Se cooperarmos, estamos vendo aí, as pessoas querem ser tão independentes, sem precisar de ninguém, mas precisam de uma validação na rede social, precisam de alguma coisa, e quando são confrontados, confrontados em alguma situação que exijam cooperar, que exija pensar, que exija fazer, são tão inteligentes, tanta informação, mas precisa do traçado, da linha traçada para ligar. Trava, não sabe. Por quê? Porque está perdendo uma característica que tem na Bíblia e que Deus nos pede, de cooperar, de confessar, de interagir, de se ajudar, de viver em comunhão, seja em família, trabalho, amigo, rua, bairro. Estou dizendo que é para todo mundo viver agarrado, não. Mas esse isolamento, esse esfriamento, aqui a palavra diz. Não sou eu que estou dizendo. Estamos aqui estudando juntos, estamos vendo os versículos. E peço a vocês que estudem, que busquem o próprio entendimento, que a intimidade é individual, a busca é individual, a salvação é individual, amados. É isso. Eu queria encerrar aqui com Isaías 48, do 17 ao 18, que diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, amados, estamos vendo aqui, se seguirmos o mandamento, se entendermos e buscar entendimento, não a primeira coisa que vê na rua, a primeira militância, a primeira ideologia, o primeiro rebelde sem causa, esses militantes sem causa, esses influencers, essa lacração, que a princípio parece coisas bacanas, mas hoje estamos vendo que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, nada a ver com o que o nosso Pai pede, amados. Então vamos buscar estudar, entender, seguir, praticar a palavra, mas com mansidão, com coração de carne, sabe? Querer entender de coração aberto e com a mente aberta e deixar o Espírito Santo agir em nós para que possamos seguir o verdadeiro ensinamento
a verdadeira inteligência que é a que vem da parte do Senhor, da palavra de Deus. Amém, amados? Vamos fazer uma pequena oraçãozinha para encerrarmos e agradecer ao nosso Pai, que toda a honra e toda a glória é para Ele e tudo é para Ele e por Ele, né, amados? Ó Senhor Deus, eu te consagro a vida de todos que estão aqui estudando e a vida de todos de todo o nosso planeta. Consagro a vida de todos na tua mão, que possa perdoar os nossos pecados, que possa nos dar saúde, possa nos dar entendimento, sabedoria, que possa abrir os nossos corações, abrir nossa mente, para que a sua palavra possa entrar em nossos corações, porque ela é boa, perfeita e agradável, que possamos seguir os teus caminhos, os teus estatutos, os teus ensinamentos, Senhor, para que possamos melhorar, evoluir como pessoas, como maridos, como filhos, como amigos, como funcionários, que possamos evoluir a cada dia, mas dentro da sua palavra, não na nossa vontade, na sua vontade, a sua palavra, que possa nos guiar e nos mostrar o verdadeiro caminho, para que possamos evoluir a cada dia. Amém? Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Até uma próxima, amados, se assim o Senhor permitir.